Olá pessoal, aqui é o Ney, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre um tema que confunde até nutricionistas, eu percebo isso em aula, e também para advertir o paciente, o cliente, que cai no conto de fadas do termogênico milagroso, que é a questão da lipose versus beta-oxidação. Se a gente souber diferenciar bem esses processos, embora eles façam parte do mesmo fenômeno de queima de gordura, a gente vai entender melhor como uma coisa não garante a outra, né? Se eu tomar um suplemento que me prometa lipólise, não quer dizer que eu vou ter beta-oxidação. Lembrando que paciente obeso também tem bastante lipólise. Então, diferenciar essas etapas é muito importante, tá bom? Vou tentar não ser muito chato, mas vamos lá. O que acontece? A lipólise, não podemos generalizar, mas geralmente a gente costuma dizer que a lipólise ocorre no tecido adiposo e a beta-oxidação no tecido muscular. Embora em biologia molecular a gente saiba que um tecido que tem a mitocôndria ele vai fazer beta-oxidação, independente se for muscular ou não. Um tecido que tenha triglicerídeo armazenado, ele vai fazer lipólise também, tá bom? Mas assim, a níveis didáticos, vamos pensar que lipólise ocorre na nossa bordinha de catupiry, na nossa pochetinha, e beta-oxidação ocorre na minha célula muscular, tá bom? Então vamos lá, aqui eu tenho um pedaço do meu abdômen, tá? E o que acontece? Quando eu estou me exercitando, um hormônio ou uma classe de hormônios que vão se ligar a um receptor acoplado à proteína trimérica ligadora de GTP, mas eu vou chamar ele de receptor acoplado à proteína G, ele vai ativar uma cadeia uma cascata de reações, tá? Que vai, primeiro que esse receptor ele é ativado, vamos supor aqui, pela adrenalina. Eu comecei a me exercitar. A cafeína promete isso também. Um termogênico com cafeína ele promete isso também. Eu comecei a me exercitar, a adrenalina ativou meu receptor acoplado à proteína G, né? Que ele é um receptor que ele tem um caráter todo próprio dele, né? E esse receptor vai ativar uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Essa enzima, ela quebra quando o triglicerídeo, aqui ó, é meu armazenamento de gordura, aqui eu estou com a célula adiposa ainda, tá? Mas na gotícula de gordura, através das perilipinas, que são proteínas importantes, mas que a gente não vai nos demorar nela, o meu triglicerídeo sai daqui e através da lipase hormônio sensível, o triglicerídeo vira 3 ácidos graxos e um glicerol, que é isso que significa um triglicerídeo. Portanto, a gente tem a saída da célula de uma molécula de triglicerídeo, 3 ácidos graxos e um glicerol. O glicerol é tema para uma outra hora, né? Mas vamos nos ater ao ácido graxo que, ao chegar na corrente sanguínea, ele vai se ligar a uma molécula de albumina, porque a corrente sanguínea ela é hidrofílica, né? E a molécula de gordura ela é hidrofóbica. Na corrente sanguínea ela vai caminhar, vamos assim, virtualmente falando, né? Vai ser entregue, isso aqui é um bíceps gigante, tá? Vai ser entregue à minha célula muscular. Na minha célula muscular, ela vai procurar uma estrutura, né? Uma organela celular em que ocorre a beta-oxidação, que são as nossas mitocôndrias, certo? Na mitocôndria, ela vai entrar através da ação, né, da carnitina palmitoil transferase. Quando eu consumo um suplemento de carnitina, eu estou te prometendo beta-oxidação, eu estou te prometendo queimar a gordura aqui. Mas quando eu consumo uma cafeína, eu estou te prometendo. Quando eu sou um vendedor, né, que fala você consumir cafeína, estou te prometendo lipólise, tá? Lipólise é uma coisa, beta-oxidação é outra. Beta-oxidação, basicamente, o que é? Transformar o ácido graxo que entrou em acetil-CoA, né? Para entrar no ciclo de Krebs, certo? Lembrando que a função do ciclo de Krebs gera algum ATP ao nível do substrato ali, alguma coisinha que outra, mas, né, a função do ciclo de Krebs é gerar íons hidrogênio, né? Por quê? Porque através de
NAD carregado com hidrogênio e FAD carregado com hidrogênio, eles vão chegar até a nossa cadeia transportadora de elétrons. Veja, a mitocôndria, essa organela sensacional, ela é composta pela matriz mitocondrial, né? A membrana mitocondrial interna, o espaço intermembranas ou intermembranoso, tá? E a membrana mitocondrial externa, tá? Então eu estou explicando isso porque eu vou dar um zoom nesse espaço intermembranas e na membrana mitocondrial interna, que é onde está a parte final da beta-oxidação, vamos dizer assim, da oxidação de gorduras, né? Então a matriz mitocondrial interna está aqui, aqui eu tenho o espaço intermembranas, aonde a cadeia transportadora de elétrons está embebida, é esse termo que a gente usa, está embebida ou ancorada nesse espaço, tá bom? Então o NADH vai entregar, por uma questão que a gente não precisa se ater aqui, mas o NADH entrega aqui e o FADH entrega aqui, por isso que a gente diz que o NADH produz mais ATP, porque ele entrega virtualmente mais hidrogênios, né? Mas assim, em âmbitos gerais, eu vou ter a entrega do hidrogênio na cadeia transportadora de elétron, eu estou na mitocôndria, tá pessoal? Então o que acontece? O hidrogênio, ele tem um sistema de acoplamento. Quando o hidrogênio entra na cadeia transportadora de elétrons, ele é cindido em prótons e nêutrons, né? Perdão, prótons e elétrons, certo? Então o que acontece? Os prótons vão ficando aqui e o elétron, que é negativo, fica aqui, certo? Então o que acontece? Esse acoplamento faz que quando entra um elétron, um próton seja translocado para o espaço intermembranas, tá bom? Então conforme vai entrando elétrons, né? O elétron ele vai passar, aqui eu tenho o complexo NADH desidrogenase, para quem curte, né? Aqui eu tenho a ubiquinona, certo? Aqui eu tenho o complexo citocromo B e C, aqui eu tenho o citocromo C, né? E aqui eu tenho a citocromo oxidase. Essas proteínas recebem esse nome porque elas têm cores, cromo, né? Então o que acontece? O elétron passou aqui, ó. Quando ele passa, ele já puxa um próton para o espaço intermembrana. Então ele vai passar aqui, ele vai puxar mais um próton, ele vai puxar aqui, ele vai passar aqui, ele vai puxar um próton. Então o que vai acontecer? Eu vou ter um acúmulo de prótons no espaço intermembranas. Beleza? Veja bem onde é que eu estou. Eu estou com o NADH que veio carregado do acetil-CoA, porque o acetil-CoA veio da gordura, né? Então eu estou passando essa carga, fazendo um gradiente eletroquímico no meu espaço intermembranas, beleza? Então o que acontece aqui no final das contas? Eu tenho esse gradiente aqui, ó. O que é o gradiente? É algo que tem uma tendência a acumular e ele vai querer dispersar. Então aqui vai ter mais carga negativa do que aqui. Então há uma tendência dessa carga positiva ir para o negativo para equilibrar, tá? Então o que acontece? Quando esse próton começa a sobrecarregar aqui, imagine uma usina, né? um moinho que faz energia. Eu começo a girar aquilo para fazer energia. E isso aqui se chama ATP sintase. Você vai ver alguns autores chamarem também de ATPase, bomba ATPase. Ou seja, isso daqui é como se fosse um moinho para gerar energia. Quem que roda esse moinho? Prótons. Então, os prótons extraídos do íon hidrogênio, né, vou começar a fazer com que esse moinho gire e vai formar o que? Do ATP com o fosfato inorgânico aqui presente na célula, eu vou ter, portanto, a síntese de ATP, certo? Então, eu gerei energia a partir do meu estoque de tecido adiposo. Aonde que entra o oxigênio, né? Porque é respiração aeróbica, a gente precisa do oxigênio para viver. No final das contas, gente, o oxigênio, ele é um simples aceptor de elétrons e prótons. Ele vai formar o que? Água. Então eu tenho formação de água como um produto final da minha beta-oxidação, ou seja, o oxigênio em si ele não regenera ATP, ele é um aceptor de elétrons, né? Ele é vamos dizer assim,
o que acontece? O meu radical livre, o que é? Quando eu tenho uma sobrecarga mitocondrial, seja por ingestão excessiva de alimentos refinados, seja até por produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, por exercício extremo, sem alimentação adequada e assim por diante. Bom, pessoal, eu sei que é um tema complexo, eu sei que eu falei rápido demais, é que eu não gosto de fazer vídeo muito longo, né? Mas é isso, tá? Lipólise é a bordinha de catupiry, beta-oxidação é no muque, tá bom? E vamos entender melhor o processo para a gente não cair nas ladainhas aí. Valeu, até mais, pessoal!